poder compartilhar da palavra de Deus com todos os nossos irmãos e a todos vocês que estão nos ouvindo nessa manhã. Confesso para os irmãos que o sermão de hoje é uma experiência que eu tive com o Senhor nessa madrugada. Eu orei ontem ao Senhor Jesus pedindo uma palavra de Deus para a sua igreja. E durante todo dia eu em oração ao Senhor Jesus, e hoje pela madrugada Deus me trouxe essa palavra ao meu coração. E eu creio que essa palavra falou primeiramente comigo, e eu creio também que essa palavra também falará com vocês que estão nos assistindo nessa manhã e cultuando conosco. E eu te convido a você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. Vamos todo mundo junto, 1 Samuel, capítulo 3. E é um texto bem conhecido de todos os nossos irmãos. Eu creio que vocês já leram essa história, conhecem essa história. 1 Samuel 3, a leitura é do 1 ao 14. Vamos ler 1 Samuel capítulo 3 e o versículo 1 ao 14. Vamos lá? A palavra de Deus do Senhor Jesus diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei. E tornei a deitar-me. E ele se foi e se deitou. E tornou o Senhor a chamar: Samuel. E esse se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Versículo 8: o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli. E ele disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deita-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como todas as outras vezes, chamou Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todos que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado com respeito à sua casa, e começarei e cumprirei. Versículo 13: porque ele já lhe disse que julgaria a casa para sempre, pela iniquidade que é bem conhecida, porque seus filhos se fizeram escárnios, e eles não o repreendeu. Versículo 14: portanto jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Palavra do Senhor Jesus para nós nessa manhã. Nós iremos falar com Deus mais uma vez. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, palavra que tem todo o poder e autoridade sobre nossas vidas. Nesta manhã, meu Pai, nós iremos ouvir a Tua voz, e nós cremos que o Senhor já está falando conosco. Cada vida que está nos assistindo nessa manhã, que seja impactada por essa palavra, que essa palavra não é minha, Senhor, essa palavra é Tua. Apenas sou um instrumento do Senhor aqui, e peço que o Senhor use a minha vida conforme a Tua vontade e o Teu querer nessa manhã, e que todos aqueles que estão nos assistindo possam entender, meu Deus, a Sua vontade sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Para mim é uma grande alegria, né? Eu já falei essa expressão no início, né? Para mim é uma grande alegria estar aqui nessa manhã. Eu estou muito feliz porque Deus tem nos permitido estar na sua presença todos os dias. Nós estamos vivendo um momento pelo qual o mundo, né, está aí no isolamento social. As igrejas não podem mais se reunir como era de costume, né? Todos os irmãos presentes. Hoje nós temos um número muito reduzido, nossos irmãos, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo é viva, ela não para, né? Mesmo aqueles que não podem vir ao templo cultuar ao Senhor, eu creio em nome de Jesus que estão fazendo o seu culto devocional nos seus lares, nas suas casas. Então isso prova para nós que a igreja do Senhor, ela é viva, ela está viva, ela está atuante nesse mundo. E nessa manhã eu gostaria de trazer como tema para esse sermão dessa manhã a vida de Samuel. O texto que nós lemos, Deus fala com Samuel numa visão, mas nós iremos tratar aqui sobre a vida de Samuel. E eu gostaria de começar da seguinte forma: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Assim começa o texto, né? Eu gostaria de começar a introdução desse sermão da seguinte forma: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Esse é o primeiro texto que a gente lê. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Samuel, sem dúvida, é um dos homens mais consagrados do Novo Testamento. Se nós formos estudar a história de Samuel, você vai perceber isso. Que Samuel, ele serve, né? Ele serviu no seu ministério e demonstrou que o ministério tem que ser muito consagrado, com muita responsabilidade. E o Samuel serve também de exemplo, né, para nós. E nós devemos entender que o ministério a qual Deus nos chamou, né, seja tanto o ministério da música, da palavra, né, o ministério de cuidar dos jovens, dos adolescentes, nós temos que nos espelhar em homens assim como Samuel. Se você prestar bem atenção, Samuel, ele cresceu diante da presença do sacerdote, ele cresceu diante da presença do servo do Senhor. Para quê? Para que ele fosse instruído a respeito de Deus. E nós vamos perceber também que Samuel, desde o seu nascimento, Samuel ele vem de um momento muito especial, de uma oração. Se nós formos estudar a história de Samuel, você vai ver que o nascimento de Samuel é o resultado de uma comovente oração de fé de sua mãe. Nós conhecemos a história. Ana, ela não poderia ter filho, e ela ora ao Senhor, clamando ao Senhor, e o resultado dessa oração foi o quê? A resposta, Samuel. E Ana, por ser estéril, ela muitas vezes não, ela aborrecia, né, a sua rival Penina, né, que era a rival de Ana, e ela fez um voto a Deus dizendo: se tu me conceder um filho, eu o devolverei ao Senhor e ele servirá para sempre. Olha a oração de Ana. Então, se você vê que o início da trajetória do ministério da vida de Samuel começa ali com Ana. Ana ora ao Senhor, clama a Deus, porque ela sabia que não poderia gerar um filho. Ela ora ao Senhor e Deus concede ela. Só que na oração de Ana, ela faz um voto ao Senhor: esse filho que tu me deste, eu entregarei, devolverei ao Senhor, e ele vai te servir para sempre. Vamos estar registrado isso. 1 Samuel, capítulo 1, do 1 a 11. Você encontra esse registro da história de Ana. Ao nascer, Ana lhe deu o nome de Samuel, nome de piedoso, né? E nós cremos que pela palavra de Deus, que Samuel agora ele passa, né, a começar o seu ministério ali desde o seu nascimento, né? Ana recebe Samuel, Deus concede para ela a dádiva de gerar um filho para Ana, e Ana devolve
Samuel, assim como ela tinha prometido ao Senhor. E Samuel é um milagre de Deus, né? O sentimento no coração de Ana que levou a pedir um filho, né, varão, né, com certeza brotou do Senhor. Olha que interessante isso. Então, quando Samuel nasce, Ana agora ela entende que Samuel nasce com propósito, né? Ela ora ao Senhor e Deus concede a ela, mas Ana entende também que quando Samuel nasceu, ela entende que agora ela tem que fazer aquilo que ela prometera ao Senhor. Isso nos leva também a um momento de fidelidade ao que nós falamos para Deus. Muitas vezes nós falamos tantas coisas para Deus, né? Muitas vezes nós falamos: Senhor Deus, se o Senhor me abençoar nisso, eu farei. Se o Senhor me conceder isso, eu estarei disposto a fazer. E muitas vezes o Senhor nos concede, nos dá a dádiva, nos dá o grande milagre, e nós acabamos esquecendo de fazer aquilo que prometemos ao Senhor. Mas Ana nos ensina aqui que um servo do Senhor, ele tem que cumprir com as suas promessas diante do seu Deus. E Samuel agora leva uma vida de consagração. E por fim, o chamado, né? O chamado de Samuel para o seu ministério. Samuel era ainda uma criança. Olha que interessante isso. Ele era apenas uma criança, mas já serviu o Senhor aonde? No templo. Esse texto está registrado aonde? 1 Samuel 1, no capítulo 2, o versículo 18. 1 Samuel 2, capítulo 18, você vai ver que Samuel, ele já serviu ao Senhor no templo, né? De ano em ano, a sua mãe ia visitar Samuel. Olha que bacana isso. De ano em ano, Ana visitava o seu filho Samuel, e ela fazia uma túnica pequena e levava para ele, né? Um detalhe muito importante aqui, que está registrado acerca do desenvolvimento de Samuel, é que ele crescia espiritualmente. Olha aí, esse é o primeiro detalhe que nos chama a atenção da vida de Samuel. Ele crescia espiritualmente para com Deus, e também ele crescia socialmente para com os homens. E nós percebemos também que agora, do chamado de Samuel, ele aponta para o seu ministério. Samuel era considerado nos tempos antigos como uma das maiores figuras, né? Desde Moisés. Olha, interessante isso. Se nós lemos, presta bastante atenção na leitura que nós fizemos, presta bem atenção que eu vou ler novamente aqui, ó. O jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, né? E as visões não eram mais frequentes. Por que será? Se nós formos conhecer a história aqui, né, você vai perceber que estava acontecendo algo ali com Eli. Ele era responsável para cuidar da adoração, de receber as ofertas, né, diante do Senhor, né, e por ser sacerdote, ele era responsável por isso. Tinha os seus filhos também que trabalhavam também ali no templo, auxiliavam o seu pai, mas alguma coisa estava acontecendo aqui em 1 Samuel 3. Eu vou ler novamente, ó. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram mais frequentes. Então vamos continuar aqui. Você percebe que o ministério de Samuel vai começar agora no momento que a palavra do Senhor já estava ficando rara, e que Deus, né, já não estava mais falando com o seu povo, né? As visões já não eram mais frequentes, alguma coisa estava acontecendo, e Samuel, ele surge bem nesse momento, e o ministério de Samuel acontece agora de um chamado de 3 princípios aqui. Eu gostaria de destacar eles, né? Agora Samuel, ele vai crescer para julgar Israel, né, como grande líder, né? Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. 1 Samuel capítulo 7, do 15 ao 17, né? Samuel também foi sucessor de Eli. Olha que interessante isso. Ele zelou pelo ofício
e quando foi necessário, repreendeu a Saul, o rei de Israel, por exercer papel sacerdotal. Foi enviado à casa de Davi para ungí-lo, como o novo rei de Israel. Olha aí que interessante a vida de Samuel. Também como profeta, A sua chamada para o ministério profético aconteceu quando ele era ainda uma criança. Ele é colocado como um dos primeiros profetas do Antigo Testamento. E você vê que toda a nação de Israel compreendeu que Samuel fora encarregado com o ofício profético da parte do Senhor. Bacana isso. O Senhor continuou usando seu servo, o profeta. O testemunho do profeta era excelente, pois os próprios moradores das províncias de Ramaná o testificavam. 1 Samuel 7, capítulo do versículo 17, depois Samuel 9 e o versículo 6. Então você vê que o Samuel tem vários exemplos para nós. E agora nós iremos ver o que esses exemplos nos ensinam para nós hoje. Primeiro, o exemplo da vida de Samuel. Samuel era um homem profundamente exercitado espiritualmente. Isso me chama muita atenção na vida da igreja. Se nós realmente queremos ter um ministério aprovado por Deus, nós temos que levar uma vida de exercício no ministério. Como eu acabei de falar no início, seja no ministério da música, no ministério dos homens, das mulheres, das crianças, seja o ministério a qual Deus colocou na sua mão, nós temos que ser pessoas profundamente exercitando a vida espiritual. Temos que ter profundidade na vida espiritual. Temos que ser homens e mulheres que lê Bíblia, estuda a palavra de Deus, aprofunda na Sagrada Escritura, defende a ação doutrina, obediente à palavra de Deus e é exemplo para os outros. E Samuel tinha todas essas características. E você vê que ele tem um exercício muito aplicado na vida espiritual. Ele sempre tinha propósito naquilo que ele buscava. E na nossa vida nós também temos que ter isso também em mente. O que nós queremos? Aonde nós queremos chegar como cristão? E eu creio que cada um de nós queremos chegar na vida eterna. Eu creio que é um desejo para a igreja, ao ver o nosso Senhor Jesus Cristo descendo em glória e chamar o nosso nome, e nós entrarmos pelo reino eterno. Esse deve ser o desejo da igreja. Mas o que nós precisamos fazer então? Devemos exercitar com profundidade o ministério ao qual Deus colocou em nossas mãos. E Samuel, como líder, ele fazia-se acessível, e procurava influenciar os demais. Que exemplo, Então aqui nós vamos destacar 3 qualidades. Nós já falamos das características, dos princípios de Samuel, e agora nós iremos destacar 3 qualidades da vida de Samuel. A primeira dela, uma vida irrepreensível. Olha que interessante. Samuel tinha uma vida irrepreensível diante de toda Israel. Olha como isso é muito forte, hein? Um jovem tendo uma vida irrepreensível diante de todo Israel. Na sua velhice ele constituiu seus 2 filhos, juízes sobre Israel. Olha que interessante isso também, E muitas vezes nós entendemos que o Samuel ele tinha uma vida irrepreensível diante de todo Israel. E depois Samuel também tinha uma vida de oração. Samuel falava com Deus como se estivesse falando com uma pessoa visível. Olha que intimidade que Samuel tinha com Deus, Seu exemplo de liderança apoiada na oração. Se nós queremos ser líderes de algum ministério da parte do Senhor Jesus Cristo, nós devemos entender isso. Nós devemos ser exemplo em oração. Nós temos que ter vida de oração, para que as pessoas a qual nós estamos exercendo a liderança possam olhar para nós e também sejam estimulados a seguir o nosso exemplo de oração. E Samuel, ele fala claramente com Deus, como se estivesse falando com uma pessoa visível, Seu exemplo de liderança apoiado na oração. Então nós entendemos também que ele estimulava os outros a fazer o mesmo. Samuel orou quando ficou triste por causa do pedido de Israel, Está lá em 1 Samuel 8 e o versículo 6. E nós devemos entender também que o servo de Deus,
no seu ministério, a qual Deus constituiu ele para exercer, tem que ter uma vida de oração e também tem que ter uma vida consagrada. Esse é o terceiro exemplo de Samuel para a nossa vida. A primeira atitude de Samuel, no momento que ele vai substituir Eli, suceder Eli, foi proclamar o povo. Olha a atitude de Samuel. Quando ele substitui Eli, ele chama o povo para o arrependimento nacional. Que exemplo, hein? 1 Samuel 7, do 3 ao 6, você encontra esse registro. As atitudes de Samuel demonstram também uma vida consagrada, Ele ficou entristecido com o pecado de Saul, e triste porque percebeu que Saul não sabia discernir entre o que era material e o que era espiritual. Samuel percebe isso. Por causa disso, ele parou de fazer as visitas oficiais, como era de costume. No entanto, a maior prova do zelo espiritual foi como que ele chamou o povo para orar, que é a famosa, nós chamamos de o famoso arrependimento nacional. Ele chama toda a nação ali para orar e vir ao Senhor diante do Senhor com o coração arrependido, entendendo que o Senhor quer ver isso em nós. E nessa manhã, irmãos, eu gostaria de trazer essa palavra para você e fazer menção a ela também, que nós temos muitos exemplos na Bíblia para fazer o certo. Eu estava meditando na palavra de Deus hoje, das 4 da manhã, até no momento do café da manhã. Eu estava meditando um pouco a palavra do Senhor Jesus, e eu percebo, irmão, que nós temos todos os exemplos, todos, de homens que foram zelosos pela obra do Senhor Jesus Cristo. Nós temos todos os exemplos. E nessa manhã, nós estamos tendo mais um exemplo aqui. Nós temos Samuel. Samuel está mostrando para nós que Deus nos chama, mas nós precisamos também ouvir a sua voz. E nós precisamos estar pronto para ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não é somente ouvir e deixar passar, Não, ouvir a voz de Deus é aceitar o chamado de Deus. E aqui nós aprendemos com a vida de Samuel que ele ouviu a voz de Deus, ele levou uma vida consagrada, ele respeitou tudo aquilo que o Senhor pediu para ele respeitou as ofertas no templo, a consagração da sua vida. Ele tinha uma vida irrepreensível diante das pessoas no seu serviço, em sua casa e na sua igreja. Olha que interessante isso. E Samuel também mostra para nós que ele orava pelo povo, orava pela nação, pela cidade e pela igreja. Então que nessa manhã nós possamos aprender com a vida de Samuel da seguinte forma: Deus nos chamou, Deus chamou a minha vida. Muitas vezes Deus não me chamou para me cuidar da música, então cuide com zelo, cuide com responsabilidade, seja exemplo para as pessoas a qual você está exercendo o ministério da música, que as pessoas possam olhar para você e veja Deus na sua vida. Se Deus te chamou para o ministério do ensino, leve com responsabilidade, busque em Deus a profundidade do conhecimento, busca no Espírito Santo de Deus a revelação do conhecimento, para que você possa ser exemplo para aqueles que você está ensinando. Se Deus te chamou para o ministério da assistência social, faça com amor, faça com carinho, faça com dedicação. Então Deus nos chama, meu irmão, para muitas coisas, e muitas vezes Deus está nos chamando agora, nesse momento, para o arrependimento. Talvez Deus está chamando nesse momento para nós pararmos e revermos nossa vida, porque o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. Nós não podemos esquecer disso. A igreja não pode perder de vista isso. O Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar uma igreja que perseverou até o fim. Mas essa igreja que perseverou até o fim,
é uma igreja que deu ouvido à palavra de Deus, que foi obediente à palavra de Deus, que pegou exemplos como o de Samuel e exercitou na sua vida prática, até o grande dia que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Então nessa manhã, que nós possamos abrir os nossos pensamentos e permitir que essa palavra toque o nosso coração e nós possamos dizer para Deus: Senhor Deus, se eu não estou fazendo aquilo que te agrada, Senhor, a partir de hoje eu vou começar a fazer, em nome de Jesus. Eu vou levar uma vida mais a séria, uma vida mais aplicada, mais disciplinada na tua presença, porque Samuel mostra para nós claramente, irmãos, se nós queremos realmente ter uma vida consagrada diante de Deus, se nós queremos que Deus nos use, nós temos que ter uma vida totalmente que agrade a Deus. Está claro aqui. Eu deixei os textos para você ler depois. Pode ler depois, leia lá 1 Samuel, no capítulo 1, leia todo o texto, o capítulo inteiro, e você vai perceber que desde o nascimento de Samuel até a entrega dele, ao sacerdote, ali diante do serviço do templo, até o crescimento dele, você vê que Samuel ele vai crescendo na dispensação do Senhor. Ele vai recebendo todas as instruções do céu, e você percebe que a vida de Samuel vai começar a se destacando, ele vai crescendo, e toda Israel percebe que Samuel é o chamado de Deus, reconhece ele como sendo o servo do Senhor Jesus. Então está claro para nós, se nós realmente queremos que a nossa comunidade reconheça que nós somos cristãos, se nós queremos que a nossa comunidade reconheça que nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, nós temos que mostrar diariamente, com a nossa maneira de viver, que nós temos uma vida consagrada diante do Senhor. E eu creio em nome de Jesus, não tenho dúvida disso, que a nossa comunidade, aonde nós estamos vivendo, vai reconhecer Deus como sendo nosso Senhor, através das nossas vidas. E Samuel mostra claramente isso para nós. Eu gostaria de finalizar essa palavra da seguinte forma: que nós temos que levar uma vida de oração. Nós vamos viver num tempo, não sei se vocês perceberam, que a igreja, ela não pode mais se reunir como se reunia antes. Hoje nós temos isolamento social, nós estamos ficando nos nossos lares, aqueles que são de fator de risco, que não podem vir à igreja. Mas nós vamos percebendo, irmão, que ao ficar em casa, nós não podemos nos descuidar. Não podemos. Se eu estou ficando em casa, se eu estou ficando na minha casa, porque eu não posso ainda reunir como era de costume, mas eu não perdi a essência, eu não perdi o calor da oração, eu não perdi o desejo de estar na presença de Deus, eu não perdi, a gente não perde isso, e a gente não pode se permitir a isso. Então aqueles que estão ficando em casa, lembre-se disso, ore a Deus, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de exercício da oração. Sabe por quê? Porque os nossos filhos estão vindo. Lembra de Samuel? Todos os amigos deles viram Samuel crescer. E como que os amigos de Samuel falam de Samuel? Que ele era o homem do Senhor. Olha aí, reconhecia Samuel como profeta. Olha que isso é muito forte. Então, em segundo lugar, levamos uma vida consagrada, tenhamos responsabilidade. Momento da escola bíblica, eu sempre falo isso, eu não posso ir à igreja, mas às 9 horas da manhã é hora da escola bíblica, então pare tudo, exercite a escola bíblica, acompanhe a escola bíblica da sua igreja, acompanhe os cultos da sua igreja, seja fiel a isso, porque isso é exercício de uma vida consagrada, dos cultos também. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque assim